Minas S.A. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Olá, tudo bem? Hoje eu recebo Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, essa empresa mineira que é a maior produtora de pães de queijo do Brasil, é líder de mercado e tem outros produtos também que a gente vai conversar aqui em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. A Forno de Minas tem fábrica em Contagem e tem um laticínio também em Conceição do Pará, que é a 150 quilômetros de Belo Horizonte. E é sobre mercado, exportação, a produção de 3.500 toneladas de produtos por mês que eu converso agora com o Rodrigo Abreu. Rodrigo, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo aqui no estúdio da Minas S.A. Muito prazer, Lenice. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da história da Forno de Minas, dos nossos planos aí para o futuro. Essa empresa, como você falou, genuinamente mineira, que carrega a tradição, que leva Minas Gerais para o mundo. É um orgulho muito grande trabalhar na empresa mineira, eu mineiro, genuíno de Minas Gerais. Não é? De Alto Rio Doce, não é? Perto de Barbacena, gente. É quase meu conterrâneo. O bairro de Barbacena, não fala isso. Eu tenho muito orgulho muito de trabalhar legal. na Forno, né? Toda a experiência que eu adquiri nas empresas globais, nas multinacionais, né? Trabalhei em empresas grandes, Unilever, Nestlé, na própria PepsiCo, e trazer aqui, depois de 27 anos de carreira, construir junto com a Forno de Minas esse futuro é muito, muito gratificante para mim. É impressionante como a gente, todos na empresa são muito felizes em trabalhar numa empresa dessa, e eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui. Rodrigo, são 30 anos de mercado, não é? Trabalhando em grandes empresas multinacionais, com todos esses perfis que você falou aí. E agora, nos últimos 4 anos, na Forno de Minas. Isso. Qual é esse desafio, não é? Qual foi o impacto quando você chegou na Forno de Minas com esse grande desafio de chefiar a área comercial da empresa? O que você pensa, não é, para ela? Quando você vem de empresas multinacionais, com processos globais definidos, né, com todo um regimento global, você interfere menos no negócio, né? Você mais executa o que vem de uma regra global. Quando eu cheguei na Forno de Minas, foi uma decisão familiar, vim morar em Minas Gerais, trazer a família para cá. Foi uma decisão pessoal que eu tomei e eu sempre admirei a marca Forno de Minas por ser uma marca global, uma marca muito forte, né? Uma qualidade de produto muito forte. E quando você vem de uma multinacional com os processos definidos... Todo aquele arcabouço, né? Tudo pronto, montado, e você vai para uma empresa familiar, né? E a Forno de Minas ela não é uma empresa familiar somente naquela denominação de empresa familiar. Ela é uma família, né? A dona Dalva, ela trata cada colaborador como um filho. O Helder como um filho, como um irmão, o Vicente e a Hélida. Eles tratam a empresa como uma família. As decisões são tomadas num modelo até muito parecido com o modelo de uma família. Não é uma decisão, como a gente chama, top-down, que você ordena, né? A Forno de Minas é uma empresa que a gente conversa sobre as decisões e não determina um movimento. Então, quando eu vim de fora, você observa esse ambiente, que é um ambiente muito consultivo, primeira impressão que você tem a gente tem que mudar um pouco isso, né? E eu tomei cuidado de não mudar isso, de não reconhecer esse ambiente família e tirar dele o máximo que a gente tem. Então, essa mudança na minha carreira, e quando eu cheguei na Forno, eu observei bem esse ambiente e tirei, para tirar dele tudo que ele pode entregar. Então, é muito gratificante você estar numa empresa que você mantém o core, você mantém a alma da empresa, né? Não vou nem falar de core, porque core é muito de empresas multinacionais, enfim, mas aqui é uma alma, a empresa tem uma alma. Não é só business, né? Não é só business. Qual que é a alma? É a qualidade, né? Sempre a qualidade.
Vou te dar um exemplo. Quando a gente enfrenta uma crise de custos, de insumo, de matéria-prima, de commodities, como a gente está enfrentando agora, em outras empresas, o padrão de ação é reduz a qualidade do produto para reduzir o custo para você ter competitividade de preço. Aqui não é assim. Né? A gente não faz dá o para fazer contrário. isso, né? É inegociável. Inegociável. Eu fui para uma reunião com o Helder e com a dona Dalva, quando a gente começou a enfrentar custo de produto aumentando, eu disse, gente, a gente vai ter que melhorar até a qualidade do nosso produto, porque ele vai aumentar o preço. Né? É inevitável. Agora, não tem como não repassar, não é? O aumento nos custos para o consumidor. Nós não podemos suportar, a gente tem que repassar. Agora, se eu repasso com um produto com uma qualidade melhor, eu consigo atravessar. Né? E se a gente presta mais serviço, a gente hoje tem uma equipe de promotores de vendas, né, que inclusive, como eu comecei a minha carreira, a gente triplicou o número de promotores para dar mais serviço lá no ponto de venda para o produto chegar com mais qualidade, na temperatura correta, ele está exposto da forma correta. Então, explicar melhor, não é? Por que ele tem aquele preço e o concorrente tem outro preço? Tem outro preço. Né? O que ele vai levar ali de valor, né, agregado? Exatamente. Então, acho que tem essa... a alma da Forno de Minas é a qualidade. E ela tem que estar em todas as frentes do negócio. Né? É assim que a gente encara. Rodrigo, e também a empresa, ela está há 32 anos no mercado. Já acompanhou várias crises, não é de hoje. A empresa já se reinventou, foi vendida. Conta um pouco dessa história. Eu acredito que assim, os mineiros conhecem bem, mas quem está assistindo agora, quem está nos ouvindo, saber como que ela foi se transformando ao longo dessas mais de 3 décadas. A história da Forno de Minas é uma história muito bonita, né? Porque a Forno ela foi criada no início dos anos 90. A dona Dalva, que é a matriarca, né? Que é a percussora disso tudo, quando ela perdeu o marido, ela desenvolveu, criou o conceito, criou o produto pão de queijo congelado. Ela já trabalhava na fazenda com ele, ela já ficava desenvolvendo lá, fazendo pão de queijo, né? E isso. foi só transferir para a capital. Né? Então, isso começa com você tem uma mulher, né? Naquela época, 1991, você tem o empoderamento feminino naquela época, né? E através sócios, né? Além da dona Dalva, do Helder, que tinha uma visão de business muito forte, ainda muito jovem, mas com essa visão do negócio, a Hélida, que é a irmã do Helder, com essa visão de recursos humanos, de marca, de cuidar das pessoas, que traz essa alma familiar. E o Vicente Camilotti, que era uma pessoa que não era da família, mas que era do mercado. O Vicente vem do Carrefour, ele traz toda a parte comercial para dentro da empresa, essa visão mais externa de expansão comercial. Então, esses 4, eles começam a desenvolver essa empresa no início dos anos 90, e essa empresa vira a maior indústria de pão de queijo do mundo em 10 anos. E após esse grande sucesso, eles decidiram vender a empresa, venderam a empresa para um grupo internacional chamado General Mills, e aí essa empresa errou. Né? A General Mills errou porque ela negligenciou a alma da Forno de Minas, que é qualidade. Massificar, não é? O pão de queijo também. Né? Ela quis ampliar o volume de vendas sem se preocupar com a qualidade. Que é o que eu falei no início da conversa, que é trazer para dentro de uma empresa familiar somente o conceito de uma multinacional que busca lucro e não olha a alma da empresa, que é qualidade. Porque ganhar só no volume, não é, Rodrigo? Não é esse o caminho da Forno de Minas. Não é o caminho. Tanto é que a empresa, que o Helder, a Hélida, a dona Dalva, eles recompraram. Recompraram. A empresa, né? Então, depois de 10 anos com a General Mills, né, os resultados foram... O resultado não vinha, eles prejudicavam a qualidade do produto, não conseguiam atingir os resultados, porque o produto perdia a qualidade, e a empresa chegou ao ponto de fechar. Né? A Forno de Minas ela fechou, né, no final da década de 90, e em 1999, né, 10 anos depois praticamente, a família recomprou a Forno de Minas, né, e reconstruiu a Forno de Minas. Ressuscitou, né, digamos assim, né? A gente pode dizer isso. Exatamente, ressuscitou. E o padrão de ação básico que eles sempre fizeram. Pegaram o pão de queijo que estava com uma qualidade X e
resolveram o pão de queijo. Dona Dalva voltou para a fábrica, olhou como é o processo produtivo, os ingredientes. E a gente começou, né, já há algum tempo, uns 3 anos, transferir esse conhecimento da Dona Dalva, né, para as pessoas que estão lá. Porque ela tem muito conhecimento de qualidade de produto, ela tem a chave. Né, porque a sensação que a gente tem é assim, põe no forno e é como se a gente tivesse acabado de preparar a receita ali para comer aquele pão de queijo fresquinho. Né? Então a presença Isso são dela. anos de tecnologia, né, Rodrigo? Não é de uma hora para outra. A Dona Dalva chega a essa excelência. Ela chegou a desenvolver os equipamentos, assim, na cabeça dela, olha, eu quero um misturador assim, assim, assado, e a gente ia para uma indústria de produção de maquinário para desenvolver o que estava na cabeça dela. Então, ela construiu esse negócio. Ela construiu a indústria de pão de queijo no Brasil, se deve ao trabalho dela, da Dona Dalva. Então, ela está presente e ela também, e o time nosso de qualidade, a gente tem um time grande de qualidade, esse time carrega com ele a essência que a Dona Dalva tem. Né? Então, ela contribui muito e ela transmite o conhecimento, que é importantíssimo. Sim. Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Rodrigo, de quem é a Forno de Minas atualmente? Como é a formação societária dela? A Forno de Minas é da família Mendonça, mais o Vicente, né, que é um grupo mineiro. E hoje, atualmente, a gente tem um sócio estratégico, que é a McCain, que é uma indústria, uma empresa canadense de batatas. A McCain é um sócio que nós temos hoje dentro da Forno de Minas e é um sócio que traz a estratégia principalmente para a expansão internacional. A Forno, para quem não sabe, ela é líder de mercado no Brasil, com praticamente 50%, para ser mais exato, 49,5% do mercado brasileiro no supermercado. De produção de pão de queijo, congelados. De comercialização de pão de queijo em supermercado, segundo a Nielsen. E a gente tem um mercado internacional muito importante, né? Especialmente Estados Unidos, a gente está presente nas principais cadeias, né? Walmart, Target, redes menores, né? Inclusive food service, a gente está presente nos Estados Unidos. Agora, mas me tira uma dúvida, a McCain, ela tem o quê? 49%? Ela é sócia... ela é sócia minoritária. O Helder... E a família continua majoritária no negócio. Isso, o Helder é o presidente do conselho, né? Então a família é que toca o negócio. A McCain, ela é uma sócia estratégica, né? Ela que leva a estratégia para fora do país. Então, por exemplo, na Argentina a gente distribui pela estrutura da McCain, assim como na Colômbia, no México. Nosso mercado americano é um mercado que a gente distribui através de um parceiro que a gente já está há muitas décadas com eles. A gente está muito forte também no Canadá. Então, a McCain tem uma importância muito grande. Investimentos também, não é? Investimentos. Ela tem também aí uma robustez para fazer novos investimentos, porque o negócio não pode parar de crescer, não é, Rodrigo? Tem que exato. Continuar. E o nosso portfólio, Lenice, ele tem não só pão de queijo. Hoje, 35% do que a gente vende é não pão de queijo, ou seja, são produtos como waffle, né, lasanha. E com essa ajuda, né, estratégica da McCain, a gente até entrou no mercado de coxinha. Né, uma coxinha aperitivo. O portfólio, né? Diversificação. Isso é importante. Isso. Hoje eu estou recebendo o Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Rodrigo, vamos começar também pela estrutura da empresa, né? A Forno de Minas tem uma fábrica própria, ela não terceiriza nada na produção. É uma fábrica que começou em 1995 e é aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Como que ela é estruturada, essa fábrica, atualmente? Eu acho que é muito importante dizer que a gente tem um laticínios, né? A gente produz o nosso próprio queijo. Porque queijo, a gente usa um queijo maturado na produção do pão de queijo. E isso garante que o nosso pão de queijo ele vai ser sempre o mesmo, porque a gente garante a origem do queijo. Então o padrão de qualidade do queijo
o gosto do pão de queijo ele vai ser sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Pode comprar esse mês, pode comprar no ano que vem, no mês que vem. Porque o mercado de leite é um mercado volátil, um mercado que depende de safra. Então, se depende você de não... água, né? A vaca produz mais nas com leite águas. com mais gordura, com menos gordura, enfim. Então, se você tem seu próprio queijo, você produz o seu próprio queijo, você controla a qualidade do teu principal insumo. Porque se você não tem isso, você pode comprar um queijo com menos maturação e o pão de queijo não ter o mesmo sabor de um pão de queijo com mais maturação. Então, a gente garante, né, a gente tem lá os nossos produtores de leite, que a gente também acompanha, né, lá na produção do leite. São sempre os mesmos fornecedores também, eles têm acompanhamento, a gente tem uma bacia. A gente tem uma bacia leiteira que a gente acompanha. Onde que é o laticínio? Em Conceição do Pará. Hoje a gente processa aproximadamente 4 milhões de litros de leite, 400 toneladas de leite. Isso é um movimento anual ou mensal? Mensal, de 4 milhões de litros 4 por mês. 4 milhões de litros por mês. E eles produzem esse volume e ele é todo utilizado no pão de queijo da Forno de Minas ou vocês também vendem para terceiros? A gente usa para os nossos produtos. Em alguns momentos que você tem um excedente de produção, a gente até comercializa alguns produtos para alguns parceiros para manter o excedente de produção. Mas a gente faz tanto o queijo Minas maturado, que a gente usa... Isso eu queria saber de você. E a gente, tipo de queijo? A gente produz também um parmesão, né? Que fica uma delícia também, que fica uma delícia, que dá mais sabor. Naquela edição 30 anos, né? A gente usa um queijo mais maturado. Então, o pão de queijo fica mais forte, né? Fica mais expressivo. Mais expressivo. Tem uma... Então, a gente tem... Acho que esse é um ponto muito importante, né? Ter o leite que produz o queijo e que do queijo a gente faz o pão de queijo, a cadeia completa. Porque o leite, não é, Rodrigo? Ele tem variações também, não é? Às vezes a vaca tá com alguma coisa, né? Aí tem que consertar o leite, né? É animal, né? Basicamente teor de gordura. Né? Teor de gordura, qual que é o teor, se é menos gordura, mais gordura, né? Isso, e aquela produção ali constante também, né? O tipo de vaca, não é? Raça, isso tudo interfere, Interfere. Não é? Se você é um produtor de pão de queijo e você compra queijo, você está num risco de ter um queijo pior e até por questões de segurança alimentar. Também, né? Porque nós somos certificados. Vigilância sanitária, A Forno de Minas ela tem certificações internacionais, são muito rígidas, com auditorias perenes, né? Todos os anos, todos os meses. A gente tem auditoria dos nossos fornecedores, dos nossos clientes e auditoria de órgãos de certificação internacional. Então, os nossos produtos têm uma garantia, uma segurança alimentar muito, muito acima da média das indústrias concorrentes, porque a gente tem todo esse processo controlado. Então, a gente tem esses laticínios e a gente tem a nossa fábrica em Contagem. O laticínio, ele deve ter alguma expansão ou ele vai ficar desse tamanho? Esse tamanho, ele suporta o crescimento da Forno de Minas por quanto tempo ainda, Rodrigo? Suporta, eu acho. Esse laticínio, com certeza, 5 anos ele suporta. 5 anos. Porque tem uma produtividade muito boa e é um tamanho, né, as instalações são muito modernas, o laticínio ele comporta bem a nossa necessidade. São quantas pessoas lá trabalhando no laticínio? 70 pessoas aproximadamente. E é tudo mecanizado também? É um processo bem moderno, bem automatizado. E dá para crescer lá mesmo. Sim, a dá. fábrica, o laticínio lá, ele tem espaço para novas expansões lá. Sim, é uma fazenda, tem um espaço amplo, a gente tem um tratamento de rejeitos de água, né, muito bom. A gente é um espaço que a gente pode expandir, mas não há necessidade de expansão agora, porque a gente pode ganhar muita produção através da estrutura que a gente tem. E aí demandaria também um investimento, né? Uma coisa que aí tem que mobilizar um capital que não precisa disso agora. Nesse momento, não. Hoje eu estou recebendo Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Rodrigo, aí do laticínio, voltando lá aqui para a fábrica em Contagem. Foi um crescimento também paulatino, né? Desde 1995, quando ela começou,
até hoje, para chegar a essa produção de 3.500 toneladas por mês de produtos da Forno de Minas, é um chão também aí, não é? Para crescer com o pé no chão também, não é? Como é que ela está hoje? Nossa fábrica acabou de passar por uma expansão, né? Há 3 anos a gente colocou uma área de expedição, né? Um depósito próprio para uma armazenagem que consegue suportar toda a nossa produção. A gente não precisa estocar produto fora, então produto produzido também está sob nosso controle. O que é importante também, né, Rodrigo? Porque aí vocês também têm controle disso, né? De não descongelar, de não ter nenhuma perda ali de produtos. Né? Nesse ponto, Lenice, a gente tem toda a nossa cadeia controlada, né? Falei da produção do leite, do queijo, lá a própria fábrica, a expedição, a entrega no cliente, e inclusive a gente tem uma equipe de 380 pessoas na área comercial que garante que o produto saia do depósito do cliente e vá para a área de venda sob os nossos olhares. Né? Então é um monitoramento 100% da cadeia. Eu só não consigo ainda monitorar o freezer do cliente, mas eu vou pensar numa forma. Mas a gente orienta nas embalagens, né, para que seja bem assim, qualidade é tudo. Né? E então a nossa fábrica de contagem, ela já passou por uma expansão. A gente hoje tem um depósito que a gente consegue armazenar e expedir da própria fábrica, tudo com controle de temperatura na saída do caminhão e na chegada do caminhão no cliente. Né? Isso é imprescindível, né? Se perder aí alguma coisa aí, se descongelar um pouquinho... Perde um pouco, pode grudar, pode ficar... Então, assim, a gente controla muito isso, né? A nossa fábrica passou por uma expansão há pouco tempo. A gente fez mais uma pequena expansão agora de estoque de insumos. E a gente tem uma área com uma capacidade de expansão muito interessante ainda, que pode praticamente dobrar a nossa capacidade produtiva na mesma fábrica, sem ter que construir uma segunda planta. Né? Isso é importante também para investimento, né? Quer dizer, ela está numa área de 24 mil metros quadrados, né? A fábrica toda construída. E a capacidade dela agora, atualmente, qual que é? Hoje a gente tem uma capacidade de 4 mil toneladas, a gente... Está produzindo 3.500 toneladas por mês. Chegamos a bater 3.700. Silvio, que é o nosso diretor fabril, vem trabalhando muito a produtividade das linhas, com um processo mais ajustado, com ganhos de produtividade dentro do que a gente tem hoje. Então, a fábrica ela vem com uma capacidade muito boa de produção e a gente tem espaço ainda para melhorar e chegar ali nas 5 mil toneladas na mesma estrutura que a gente tem, só com ganhos de produtividade. Sim. Então, esse investimento que foi feito recentemente, ele suporta esse crescimento na produção para atender o mercado em até 5 mil toneladas por mês de produtos. A gente consegue, com a estrutura que a gente tem, só com ganhos de produtividade e reorganização interna de equipamentos mais produtivos, a gente consegue ampliar para 5 mil sem ter que construir uma nova fábrica, né? Depois dessas 5 mil toneladas, aí já precisa uma nova expansão. Provavelmente, e a gente tem, como eu te disse, a Maquem como um parceiro estratégico. A Maquem tem uma fábrica novíssima agora de batata em Araxá, e isso também pode levar a gente para modelos de produção em outros países, né, como os Estados Unidos, que a gente tem um mercado muito grande. A gente pode pensar num modelo um pouco mais centralizado, mas hoje a nossa fábrica ela tem capacidade para atender a demanda e tem possibilidade de expansão. Nos próximos 3 anos a gente não teria nenhum problema de capacidade produtiva, porque nosso modelo hoje atende. Hoje eu estou recebendo o Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, em mais um episódio da temporada Minas S.A. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade.
O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. Estamos de volta com mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. E hoje o meu entrevistado é Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas. Rodrigo, e aí a gente estava falando aqui sobre a fábrica em Contagem, né? Eu quero saber também, mania de jornalista, né? De ficar olhando lá na frente, né? Essa produção de 5 mil toneladas por mês de produtos da Forno de Minas, vocês já têm esse plano plurianual de quando que ela chega nesse patamar ou ainda não? Vai depender muito de mercado externo, interno? A gente acredita que em 2 a 3 anos a gente consiga chegar lá. Né? Isso é um bom tempo para vocês, né? Que é consumo, né? Porque, como eu disse no início, como a gente é uma empresa que olha muito para a qualidade do produto, a gente tem que ter muito cuidado com esses avanços. Não dá para ir escalando o negócio assim, né? Não dá. Trabalhadamente, não. Temos que crescer, ganhar mercado, porque senão perde. Exatamente. Na qualidade. Nós temos um produto na linha que é o waffle, que é um produto tipicamente americano, que se consome todos de muito. Quadradinho, né? Exatamente. Quem nunca comeu. Então, esse é um exemplo, né? A gente, quando lançou esse produto, a gente teve muito cuidado no lançamento, para lançar um produto que realmente fosse um produto que merecesse a marca Forno de Minas. Porque Forno de Minas é uma grife, né? Então a pessoa já está acostumada com aquela qualidade do pão de queijo. Aí vem um outro produto, será, né? A gente não pode decepcionar. Não pode, né? mesmo não. Então, esse produto demorou para a gente desenvolver, né? Nós ficamos com esse produto aí 5 anos, uma parte importante em desenvolvimento de fórmulas e tal. Chegamos no produto ideal. Quando eu entrei na Forno, era um produto que ele tinha um faturamento importante, mas ele quintuplicou de lá para cá. Por quê? Legal isso. Porque é um produto que... Ele tinha potencial, né, Rodrigo? Ele tinha potencial, né? Então, dava para ser explorado ainda, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem a garantia que o consumidor entendeu o conceito, que a qualidade do produto realmente entrega o que a marca se propõe. Aí a gente começa a escalar, né? E hoje é um produto que tem espaço para crescer muito. Por quê, hein? Porque o hábito do brasileiro não inclui o waffle. Não inclui. Não tem mesmo, não. Aquela coisa de colocar mel ali, assim. Não faz parte muito do café da manhã do brasileiro, não faz parte. Mas quando você vai para o público mais jovem, para as crianças e adolescentes, né? Para quem acompanhou agora aquelas séries da Netflix, Strange Things, e lá eles têm um consumo de waffle muito grande. Então, inclusive a BurgerKing, ele lançou um sanduíche com o nosso waffle, né? No Burger King. Que legal! Então, nessa faixa etária, é um produto muito interessante. E a gente acredita que aí tem um caminho grande para trilhar. Nós lançamos um produto também em formato de waffle, que é um pão de queijo em formato de waffle. Nossa. E qual que é a grande sacada desse produto? É um produto que fica pronto em 2 minutos. 2. Aí é rapidinho, né? Porque o pão de queijo, ele demora no forno, uns 20 a 30 minutos ou mais, depende, não é? Então tem todo um caminho para trilhar de futuro, quando você fala de futuro, que além da qualidade, a gente trabalhar a praticidade. Entregar um produto pré-assado na mão do consumidor, né? Entregar um pão de queijo waffle como a gente vem entregando. Porque hoje é o tempo, né? As pessoas precisam de coisas rápidas de manhã. Exatamente, né? A gente sabe que pão de queijo em si, um pão de queijo cru que você assa, é um produto espetacular. Mas um pré-assado, você não tem a mesma qualidade de um produto, o mesmo sabor, né? A qualidade é a mesma, mas o sabor não é o mesmo. Tem diferença. Então a gente agora está desenvolvendo para entrar nesse mercado com mais praticidade. Mas enquanto a gente não tiver a garantia que vai ter um produto saboroso o suficiente para suportar a nossa marca, para merecer a nossa marca, a gente não pode fazer esse movimento. Então, acho que o futuro da Forno
passa por uma expansão global, né? Uma expansão global que a gente já vê muito forte nas Américas, especialmente Estados Unidos. Ásia também a gente chega, mas a gente precisa fazer uma expansão global e aqui no mercado brasileiro levar a praticidade, né? Levar um pouco mais de praticidade para o consumidor, porque está chegando um público que não tem 30 minutos para assar um pão de queijo, esperar esfriar. Precisa ser programado, não é? Precisa ser programado. Aí é mais para um final de semana, um dia lá que a pessoa está com tempo, né? Porque no mais ela precisa de coisas assim, né? Rápidas e com saudabilidade. E né? com sabor, qualidade. Né? Como é que é a receita? Conta, Rodrigo. A receita jeito, do pão né? de queijo é a mesma receita do pão de queijo tradicional mineiro. Quer dizer, são 6 ingredientes, não tem conservante. Não tem margarina. Não tem margarina. O leite, então, leite, polvilho, ovos, polvilho, queijo. o queijo e sal. Então, é a mesma receita. Né? Sem glúten. Sem glúten. Super saudável. Fica fácil de entender. Se você for na nossa fábrica, você vai ver exatamente uma mesa que você faz o pão de queijo em casa. Você tem lá aquela bacia para misturar o pão de queijo, a gente vai ter um misturador. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que numa escala maior. Ao invés de pegar uma fatiazinha de queijo e colocar lá e ralar, a gente tem um bloco de queijo de 20 quilos que a gente coloca lá. Então, é o mesmo processo de produção de um pão de queijo em casa que a gente faz em escala maior. Né? Para não ter a pessoa não ter aquele trabalho em casa. Ela já compra. Exatamente. Gente, hoje eu estou conversando com o Rodrigo Abreu, uma aula de pão de queijo, de produtos congelados, produtos produzidos pela Forno de Minas, essa empresa genuinamente mineira e que conserva toda essa história há 32 anos. Em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Rodrigo, aí vocês têm esse projeto de diversificação de portfólio também, ou não? Atualmente são quantos produtos da Forno de Minas que a gente encontra nos pontos de venda? Hoje os nossos principais produtos é pão de queijo, é óbvio, né? Que é o líder, 65% do que a gente produz é pão de queijo. A gente tem o waffle, né? Que é uma linha que vem crescendo muito. O pão de queijo em formato de waffle, que também é um produto espetacular. Depois a gente tem uma linha de folhados, que a gente atende as principais lanchonetes. Se você for hoje um Starbucks, você vai encontrar o pão de queijo Forno de Minas. Se você for Megamate, empresas muito sérias, grandes, nacionais. Então a gente tem uma linha de food service. Pão de queijo, em primeiro lugar, o waffle, os folhados. Né? Os folhados o quê, assim? O folhado, a gente tem frango, presunto, queijo, camarão, inclusive. A gente tem os folhados. Diversificou, então. E a gente tem uma lasanha também, que a gente faz uma lasanha. Já vi essa. Uma lasanha Forno de Minas. E a gente tem outros produtos, como croissant, a gente tem cookie, nosso cookie. Que às vezes você vai num super nosso, tem um cookie lá. Aquele cookie é da Forno de Minas, que é um produto... A lasanha eu já comi, muito saudável, muito leve. Gostei muito da consistência dela. A gente atende as padarias, algumas padarias de supermercado, né, com produtos como croissant, como folhado, como o próprio cookie. Então é um portfólio que ele a alma do nosso negócio é o pão de queijo, mas a gente desenvolve outras categorias, especialmente o waffle, o folhado, o waffle pão de queijo, a lasanha e outros produtos para lanchonete, que a gente atende lanchonetes pequenas, lanchonetes do centro da cidade, dos bairros e também redes de lanchonetes, né? Redes nacionais e globais. A gente hoje é uma curiosidade, mas se você for para o México e for tomar café numa Starbucks do México, você vai comer um pão de queijo produzido aqui em Contagem, né? Que coisa boa pão de queijo isso, que a gente né? coloca num container, manda para lá, eles assam o produto e vendem. Quantas Starbucks vocês vendem? Lá no México são 850, no Brasil a gente já está chegando em 200, né? Tem mais algum lugar do mundo que vocês Colômbia. têm? Colômbia também, Starbucks está com a gente. Onde eles estão, a gente é um parceiro, né? Mas tem outras redes também, não é? Se você hoje for para a Argentina,
for tomar um café da manhã ali no Palermo, você vai comer o pão de queijo Forno de Minas, numa cafeteria, que são várias. Fredo, por exemplo, que é bem famosa, Juan Valdez. Essa conquista desse mercado externo, ela é difícil? Como que você faz? Assim? Você vai diretamente, é uma conversa, o convencimento, ele é complicado ou já é uma coisa menos complexa, dado os clientes que vocês já têm, o portfólio que vocês têm de clientes, né? Pra gente, para Forno de Minas, é um processo simples, inclusive. Por quê? Porque a categoria pão de queijo é um produto muito democrático. Não é um produto que ama ou odeia. Não. Todo mundo gosta de pão de queijo. Em qualquer lugar do mundo que você vá. E eu vejo que quem não conhece e quando experimenta, fica apaixonado. Exato. Porque nunca mais deixar de comer, né? Especialmente eu estive no México agora nessa negociação com o Starbucks. Quando eles provaram o produto, eu disse, gente, esse produto é tão bom aqui quanto lá. Não é, por exemplo, um produto mexicano, uma tortilha, alguma coisa assim, que você tem pessoas que não vão gostar em algum lugar do mundo. O pão de queijo ele é muito democrático. Então, quando você fala de mercado externo, você tem um benefício de ter uma categoria de produto que é muito aceitável e você tem a marca Forno de Minas. Que quando as pessoas enxergam a marca Forno de Minas, que estudam um pouco o mercado, elas descobrem que tem muita qualidade envolvida. E aí vai tudo na mesma linha. A gente tem garantia de procedência do queijo, a gente produz o queijo, a gente tem certificações internacionais, a gente tem um selo chamado BRC, que a gente acabou de ser reavaliado e tivemos a maior nota nessa certificação, que Essa é o AAA. Essa é a maior certificação? Essa é a maior certificação, essa que nos habilita a entrar nos maiores clientes do mundo por ter esse selo de qualidade. E Qualquer todos país os anos, olha esse selo. Todos os países olham esse selo, é um selo internacional E de AAA qualidade. tem diferença. Dentro do selo tem várias Tem AAA, notas de AA, crédito, A, digamos assim, B, né? C, né? Nós somos a máxima nota. máxima. A máxima nota por segurança alimentar, por qualidade, por ingredientes saudáveis. Então, credibilidade. isso facilita a nossa expansão global. Né? Quando a gente vai para a Argentina, quando a gente vai para o mercado canadense, que é um mercado que a gente tem uma presença boa, mas é um mercado muito exigente. Né? Eles exigem, inclusive, que o nosso ovo venha de galinha cage-free, ou seja, galinha criada solta. Então, tudo isso a gente atende. Dando complexidade à cadeia, né? Porque aí vocês já têm que monitorar também lá na roça a granja que tem esse tipo de cuidado. Então, tem todo essa exigência do mercado que, para algumas empresas, vira um dificultador, mas para a gente, Forno de Minas, isso é um diferencial. A gente oferece isso para o cliente internacional. Mercado, né? Aí fica mais fácil. Você consegue expandir mais. Então, hoje a Forno vai muito bem fora do país. Ela está em quantos pontos de venda fora do país? Fora do país, a gente chega a 8 mil pontos de venda, Qual considerando que é o principal mercado? Americano, Estados Unidos. Esse é o nosso maior mercado. A gente tem um parceiro muito bom lá, né, que é uma extensão da Forno de Minas, né? E aí você ia falar, são 8 mil pontos de venda, considerando tanto o mercado varejo, né? A gente atende, se você for nos Estados Unidos e for numa loja do Walmart, numa loja da Target, você vai encontrar. Tem para todo lugar, né? Se você for no Canadá, entrar numa Sobeys, que é uma rede gigante, lá tem produto. Então, a gente está presente em um número muito grande de pontos de venda fora do país. Eu tenho muitos amigos que ficam aí viajando, aí eles me mandam, Abreu, eu estou aqui no Japão, tem um pão de queijo Forno de Minas, inclusive com ingredientes em japonês. Sim, a gente tem um redator em japonês e tal. Então, acho que as pessoas precisam saber, né, que a gente é uma empresa familiar, é uma empresa que tem uma alma familiar, mas a gente também tem essa pegada de negócio, business, né? São quantos países tem, assim, mais ou menos? Eu acho que dá para fazer, Rodrigo? Assim, uns 30 países. Nossa, a gente acabou de receber um pessoal de Israel, tá louco para
para que a gente exporte para lá. A gente já atende mundo árabe, né? A gente tem selo halal para mundo árabe e no caso Israel agora a gente vai começar uma parceria. Como eu te disse, Japão... Selo halal é o quê? Como é que o selo halal é que a gente pode exportar para países de religião muçulmana, né, que seguem os preceitos, apropriado para isso. Segue os preceitos da religião. Nossa, gente, hoje é o Rodrigo Abreu aqui na Fornos de Minas, diretor comercial da Fornos de Minas, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. para você. Ainda sobre essa questão do mercado internacional, Rodrigo, tem algum país que vocês estão prospectando e que está num processo também de entrada ou não? Vocês querem aumentar o volume de vendas para esses países para aumentar o faturamento no mercado externo? A gente está concentrado nas Américas, né? Porque se você pegar o mercado americano, é um mercado muito grande. É enorme, né? Muita coisa para crescer lá, né? Exato. E o poder de consumo lá é alto, né? A renda. O mercado europeu é um mercado muito grande, a gente esteve presente muito tempo nesse mercado. Portugal era o nosso segundo maior cliente global, o segundo maior país global, mas por questões de protecionismo do queijo europeu, dificulta muito a nossa presença lá, porque a gente tem que comprar queijo de Portugal. Fizemos isso, né, de importar queijo europeu para produzir um pão de queijo que eu possa comercializar lá. Só que o queijo Minas é o queijo Minas, né? É inigualável, né? Não tem em outro lugar do mundo. Né? Cada queijo é um queijo, mas o queijo Minas para o pão de queijo, um queijo Minas curado, pão de queijo é o adequado, né? Quando a gente compra outro queijo, por mais que a gente passe, muda muito. E a gente acaba perdendo a nossa essência, que é controle do queijo, né? Produzir o próprio queijo. E então esse preço para atender a exigência de mercado europeu, né? De ter que importar um queijo da Europa para produzir o queijo e devolver para eles, aumentou demais a complexidade. Então, a gente, no momento, enquanto houver essa restrição no mercado europeu, a gente vai se concentrar no mercado das Américas, né? Do Canadá até a Argentina, onde a gente já está, onde a gente já tem um mercado desenvolvido, consolidado, né? Que a gente pode explorar um pouco mais. Qual que é atualmente o percentual no faturamento da Fornos de Minas com as vendas externas? As vendas externas representam apenas 6% do nosso negócio, porque o mercado brasileiro é muito grande. Tem muito para crescer aqui dentro, né? Mas passa pelo pensamento da Fornos de Minas de aumentar esse faturamento no mercado externo, não ficar tão dependente só do mercado interno, porque quando vem as crises, aí você tem para onde fugir, não é? Passa. A gente tem esse modelo de expansão, como eu te disse, não só do pão de queijo, mas outros produtos do portfólio. O nosso waffle, ele é muito competitivo, porque o mercado de waffle do México para cá, né? Os Estados Unidos é muito difícil entrar, porque lá o mercado é muito grande, e o nosso produto acaba que nós não vamos ter preço para vender lá. Já é muito competitivo. Muito competitivo. Mas quando a gente pega do México para baixo, o nosso produto ele é muito melhor do que o produto americano, porque é um produto um pouco diferente do americano, né? Ele tem um sabor mais latinizado, vamos falar assim, mais sabor, enfim. Então a gente consegue explorar mais o mercado do México para baixo. Então o waffle a gente está explorando muito bem os países lá Latinoamérica. Então tem um espaço muito grande ainda para avançar no mercado externo. Dá para chegar nos 20% assim, no faturamento, mas aí já é um longo prazo. Mas né? como a gente cresce muito o Brasil, né? O Brasil vem crescendo muito, a área internacional ela acaba tendo que crescer na mesma velocidade. Né? E o resultado no Brasil é muito bom. Né? A gente vem com crescimentos muito fortes, consistentes nos últimos 3 anos. E por mais que a internacional tente recuperar, ela não dá. Aqui são quantos pontos de venda? Brasil, a gente chega a bater 45 mil pontos de venda com os nossos produtos. 45 mil pontos de venda, então, no Brasil, e além dos 8 mil pontos de venda lá fora. Lá fora, no mercado externo. Muita coisa, né? O crescimento, então, passa pelo aumento de vendas nesses pontos de venda já existentes. A gente nunca pode esquecer da alma do negócio, que é qualidade. Então, se a gente quer que a gente precisa manter essa qualidade e controlar essa qualidade. Então, eu não posso expandir demais o número de pontos de venda
ao ponto de perder esse controle na ponta. Porque, como o produto é congelado, eu tenho que ter, de alguma forma, garantia que eu estou entrando no cliente que vai manter o produto congelado na temperatura correta para que ele chegue na casa do consumidor na temperatura correta. E para ele manter o produto congelado da maneira correta, ele tem que ter uma certa robustez também, como empresa, para garantir isso, né, Rodrigo? É complexo, né? E eu preciso ter o olho lá, né? Então, hoje, a maioria das indústrias, elas, do porte da Forno de Minas, eles não têm um promotor de vendas, o promotor de vendas é aquela pessoa que está no ponto de venda lá, e abastecendo o produto, né? Tira o produto do depósito e coloca. Repositores, né? Os repositores. Nós temos uma equipe de promotor e a gente tem uma equipe de assistente de campo, que são geralmente mulheres que cuidam do assamento do produto nas padarias do supermercado, porque algumas padarias do supermercado vendem os nossos produtos, né? Então a gente tem uma pessoa de qualidade que vai lá para olhar se o assamento está sendo feito correto. Se não está mal assado, se não está muito assado. Exatamente. Então, se eu abro demais esse leque, se eu amplio demais isso... Aí você tem que investir mais em pessoal, em fábrica, e aí... E eu posso perder o controle. Né? E a gente tem... então, a nossa estratégia é crescer e seguir desenvolvendo onde nós estamos, mantendo essa alma que é qualidade. Né? Hoje, nossa equipe de promotor de vendas é uma equipe própria. Os assistentes também são todos funcionários da Forno de Minas, com plano de saúde, com todos os benefícios as mesmas coisas que tem na fábrica, os promotores têm também. Tem lá. E isso garante essa cadeia toda, desde o leite até o produto na mão do consumidor. Capacitação é tudo, não é, Rodrigo? Senão não tem, pode ter o controle lá na fábrica, mas na ponta lá do negócio, na venda, perde, né? Hoje eu estou recebendo aqui o Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. São quantos funcionários, Rodrigo? Você falou aí desse pessoal todo, é muita gente, hein? Hoje a Forno tem 1.250 funcionários, né? Entre fábrica, administrativo, logística e vendas, né? E vai continuar esse corpo de funcionários, não precisa aumentar, não. A gente aumenta porque a gente coloca mais, como a gente expande o negócio, a gente precisa de mais promotores de vendas, mais assistentes. Então tem nova contratação aí para os próximos anos? Sim, na área comercial a gente vai crescer bastante. Você já tem, assim, um número? Eu tenho uma proposta com o Helder lá, mas a gente ainda está validando. Você já apresentou para ele, né? Já está na mesa dele. Já está na mesa dele. Mas a gente tem crescimento, a gente está numa fase muito legal. Assim, Como que está, assim, não em volumes, mas o percentual do faturamento? Porque nem toda empresa gosta de divulgar números, né? Mas esse crescimento do faturamento da Forno de Minas, ele tem sido em qual dígito, assim? A gente vem crescendo duplo dígito, acima de 10% todos os anos nos últimos 3 anos. 3 anos que você está lá. 3 anos. Você tem conseguido performar desse jeito. Duplo dígito. Muito, hein? É muito, muito Numa forte. Numa época de crise, de pandemia. De mais, guerra. Né? De guerra, quer dizer, agora, daqui para frente, como é que você está vendo o mercado, né? Porque é um ticket médio mais ou menos de quanto? Vocês têm esse... Nosso ticket médio é R$30. R$30 que a pessoa gasta a cada compra que ela faz de produtos da Forno de Minas. É um ticket alto, né? Porque se você for levar a renda, em consideração a renda do brasileiro, então assim, ela pensa antes de comprar, né? Isso deve se manter ao longo dos próximos anos, mesmo levando-se em conta esse cenário aí de guerra da Rússia com a Ucrânia, um novo governo que entra aí no país, a crise global, inflação em alta. Como que vocês estão esperando A nossa expectativa é super positiva, Lenice. A gente acredita que a gente tem muito que caminhar ainda em frequência de consumo, né? As pessoas... O consumo de pão de queijo hoje, ele pode aumentar a frequência a pandemia trouxe mais as pessoas para dentro dos lares, né? E trazendo para dentro dos lares, aproximou mais as famílias, você tem mais ocasião de consumo, né? Você tem mais um café da manhã com um pouco mais de tempo. Você tem o lanche da tarde que antes, né, cada um ia trabalhar no seu escritório
e esse lanche ficava lá no escritório e agora ele volta para dentro de casa. Então, assim, o nosso negócio é dentro da casa, o nosso negócio é a mesa do café da manhã, nosso negócio é a mesa de conversa, nosso negócio é o café da manhã do mineiro, que não tem fim. Não. Né? Que a mesa está sempre Aquela montada. mesa farta, gostosa, né? Que a gente não desmonta a mesa. Não, né? fica lá o dia inteiro, né? Fica lá o dia todo. Então, esse hábito de consumo, esse novo hábito de consumo pós-pandemia, que é muito bom para aproximar as famílias, ele também é muito bom para o nosso negócio. Não esqueça que a alma da Forno de Minas é a família. Né? Seja na forma de gerir o negócio, seja nos consumidores. E tem uma coisa muito legal do pão de queijo, né? Do pão de queijo Forno de Minas, é que ele traz para dentro da experiência. Uma vez um consumidor, em umas conversas, ele me disse, quando eu estou longe de casa e eu como um pão de queijo, eu volto para dentro de casa. Vem na hora, né? Vai na hora no cérebro, né? A Não memória, né? Daqueles momentos bons e tudo. Então é nisso que a gente aposta, né? Nesse caminho que a gente aposta. E é claro que tem um outro mercado que a gente também acredita que é o mercado que vai desenvolver dentro da categoria de pão de queijo, que é a praticidade. Né? Porque o pão de queijo é muito tradicional e a forma de fazer ainda é a forma lá 25 minutos, 30 minutos para terminar o assamento, esfriar e comer. E a gente lançou um produto agora que é o pão de queijo em formato de waffle, que fica pronto em 2 minutos. E aí vai atingindo outros públicos, não é? Outros públicos. Outras faixas etárias. Isso. Né? E aí, Rodrigo, como que faz assim para ter mais gente entrando e essa concorrência no mercado? Né? Porque o que eu vejo muito, principalmente nos supermercados, cada vez mais marcas ali, né? Claro, tem pão de queijo que o queijo é aroma, não é queijo de verdade, né? Tem pão de queijo que a gente come, principalmente em São Paulo, eu levo um susto quando eu vou lá. Aquele pão de queijo que você mastiga, só tem ar dentro, né? Ou seja, tem mercado para todo mundo, tem bolso para todo mundo, mas com outros players que vocês concorrem, como que é feita essa questão para não perder mercado? Esse é um ponto importantíssimo, porque quando eu cheguei aqui na Forno de Minas, né, a gente vem de indústrias, como eu te disse lá, Unilever, Nestlé e tal, você observa as relatividades de preço, né? Você vende E ganhar na margem, né? Isso. Diminuir e apertar a margem porque... e ganhar no volume, né? É a visão de uma grande empresa, né? E a gente acaba vindo com esse vício e, se eu vendo a R$30, se o meu concorrente vende a 20, eu tenho que vender a 22, R$2 de premium. Não é assim no pão de queijo. Não é assim, porque o nosso produto ele tem tão mais qualidade, ele tem uma qualidade percebida e oferece uma qualidade tão superior versus os concorrentes, que acaba que a gente até fala que a gente não tem concorrente em todas as áreas. Porque em muitas áreas no Brasil não existe um pão de queijo que tenha uma qualidade parecida com a nossa, porque tem praticamente zero de queijo, né? Só aroma, às vezes usam margarina. Então, que vocês não usam. O consumidor, ele sabe disso, ele come o produto, ele vê que é muito diferente. Então, que o gosto é na hora, né? É na hora. A comparação dela vem. E em escala, não é? Que é o grande desafio. Que é o grande desafio. Porque a gente pode ter outras marcas que fazem também com uma qualidade parecida, mas não tem essa escala, né? Não tem escala. Capilaridade e tudo mais no mercado. Não tem nenhum concorrente nosso que produz o próprio queijo, não que eu saiba, que produz o próprio queijo, também, que mature o próprio queijo. Geralmente terceirizam. Né? Então, esse controle da qualidade, essa cadeia toda controlada que tem lá desde a produção do leite até o produto no supermercado, toda essa cadeia controlada, a qualidade controlada, isso permite a gente jogar no mercado que é um mercado que praticamente não tem um concorrente. Hoje a gente tem 50% de mercado. A segunda marca tem 9%. No pão de queijo. No pão de queijo. A segunda marca... 50% do mercado brasileiro 50% do varejo de participação é forno. E aí é a questão colocar preço, né? Precificar o produto, né? Que sai da indústria ali para ele não chegar no supermercado, no ponto de venda e não ficar inacessível também. Né? Esse é o segredo, trabalhar com os varejistas
essa margem a margem do próprio varejista, né? Porque como o nosso produto ele tem um preço acima, porque a gente tem muito queijo, enfim, é uma característica do produto. Se ainda assim ele coloca uma margem também muito acima, você fica inviável. Então é esse trabalho da nossa equipe comercial de orientar os clientes, né, para que tenham um preço justo, né, não querer fazer markup, né, no produto, né, tá vendendo muito, vamos subir, né? Não é esse o caminho, né, senão você não desenvolve. E eu falo muito isso com os meus clientes, né. Quando você vende um pão de queijo Forno de Minas, você vai vender um segundo pão de queijo. É uma experiência, né? É uma experiência. Você está vendendo. Se você vende um pão de queijo que não tem qualidade, pode ser que você só venda uma vez. A pessoa não compra mais, né? Pode ser. No Brasil, vocês estão em todas as regiões, Sim. em todos os estados, tem essa... Você for em qualquer estado do Brasil, Tem você vai encontrar o produto. Minas. Qualquer estado, a gente tem equipe, ou a gente chega em todos os estados, em todos os grandes clientes do Brasil, a gente está presente. Uhum. E aí, Rodrigo, a gente já está terminando. Hoje estou recebendo o Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Você tem, assim, algum projeto pessoal de colocar na Forno de Minas, por esses 4 anos que você já acompanhou aí, algum produto que você acha que dá pé lá na Forno de Minas? Tem, assim, um perfil que você quer instituir lá? Assim, a marca registrada do Rodrigo. Eu tenho um desafio lá e converso muito com o Helder, com o Vicente, com a Hélida e principalmente com a dona Dalva, para a gente olhar para esse público que busca mais praticidade. Que é um público jovem? Que é um público mais jovem, um público mais dinâmico. Mais antenado em rede social. Mais né? antenado em rede social. Quer ter essa pegada aí mais para agora, né? Isso. E a gente tem um bom exemplo, que é esse pão de queijo waffle que eu comentei, né? Que é um produto bem à cara, assim, desse público. Eu acredito muito nesse... claro, sem perder a nossa alma, que é o pão de queijo tradicional, mas desenvolver para esse público essa experiência de consumir um produto com esse invólucro aí moderno, mais né? moderno. Moderninho. Esse é um desafio. Vocês têm pesquisas, por exemplo, de qual que é o público, qual que é a faixa etária que mais consome o produto? Sim, a gente tem pesquisa qualitativa, pesquisas de perfil de consumidor. Hoje nosso público ele é um público de 40 anos mais, né? O consumidor, o comprador, né? Mas a gente tem quando eu falo de compradores, quando eu falo de consumidor, a gente é muito amplo, né? Porque você tem toda a criançada consome muito pão de queijo, né? Não só pão de queijo, waffle também está muito na criançada. Então, nosso público é bem heterogêneo quando a gente fala de faixas etárias. Compradora é um pouco diferente. A compradora, geralmente, é mulher 40 mais, 30 mais, compradora, mas o consumidor do produto, aí você tem todas as faixas etárias. Não é um produto para criança, não é um produto para só adulto. Para adulto, não, né? Acima de 40. Ele roda em todas as faixas. Que legal. Bom, a gente já tem que terminar, né? Acabou o programa. Tava boa a conversa, Rodrigo, conversa. Mas você volta aqui outras vezes para conversar com a gente. Quero agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo e só esperar muito, muito desenvolvimento sempre para a nossa empresa mineira, que é a Forno de Minas, que carrega o nosso nome, né? Minas, na marca. Muito legal, obrigado pela oportunidade de falar em nome da família aqui. É um orgulho muito grande, né? Trabalhar numa empresa que até a marca tem Minas, né? Muito legal. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Hoje recebi Rodrigo Abreu, diretor comercial da Forno de Minas, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Obrigada pela sua audiência. Tchau! Minas S.A. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Realização OT 360.
A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.